bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez ao canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando no início deste ano de 2022 a revista cujo tema é A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Esta revista, composta por 13 aulas, 13 lições, é o que nós estaremos estudando, no primeiro trimestre de 2022. Desde já eu quero vos saudar com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós estaremos estudando nesta oportunidade a lição de número 2, que tem como tema a inspiração divina da Bíblia. E esta lição é para o dia 9 de janeiro de 2022 em todas as igrejas Assembleia de Deus, Ministério Belém. Amém? Nós temos como texto áureo para essa lição de hoje um texto que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, no verso de número 16. E este verso diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Amém? Aqui no texto áureo eu quero chamar a atenção para esta palavra toda. A Bíblia, algumas linhas de teologia nos nossos dias de hoje, elas vêm dizer que a Bíblia ela contém a palavra de Deus. E nós não entendemos desta maneira nas igrejas Assembleias de Deus. O que nós cremos, professamos e ensinamos é que a Bíblia é a própria palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? Nós temos como verdade prática a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Aqui nós vamos falar logo no primeiro tópico, sobre o que é ser, o porquê ela é divina, o porquê ela é verbal e o porquê ela é plenária. Amém? Nós também temos nesta lição de hoje aqui a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra na segunda carta de Timóteo, segunda carta 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao 17, e também segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, do verso 19 ao verso de número 21. E lembrando aos irmãos que é interessante que os irmãos estejam fazendo toda a leitura do livro de 1 Timóteo, 2 Timóteo, 1 de Pedro, 2 de Pedro, algumas referências que nós estaremos trazendo aqui aos irmãos, e também algumas aulas, como foi a lição anterior, que já está postada no meu canal ali, EBD, Palavra de Vida para você, na playlist A Supremacia das Escrituras, primeiro trimestre de 2022. É interessante também os irmãos terem em mão um caderno, também a própria revista, se assim o tiver, e também o nosso livro de declaração de fé, porque muito desses contextos aqui nós contextualizamos muitas coisas, como foi na primeira lição, nós usamos o nosso livro da declaração de fé da Assembleia de Deus. Amém? Nós temos então aqui, irmãos, como palavra-chave para a nossa lição de hoje, a palavra-chave é inspiração. E esta palavra inspiração, ela significa, dentre outras coisas, ato de fazer com que alguém seja influenciado. Isso no sentido figurado da palavra, porque nós sabemos que inspiração, e expiração é o sopro que sai. No decorrer da lição de hoje, nós estaremos também abordando o porquê desta palavra, o que significa esta palavra no nosso entendimento aqui. Nós estaremos trazendo o termo grego desta palavra e também o que significa, já passando aos irmãos aí um pouco do conteúdo daquilo que nós iremos aprender. Lembrando aos irmãos que a nossa revista, ela tem dentro do seu currículo, toda lição ela tem a sua parte introdutória, tem os seus tópicos, 3 tópicos, cada tópico tem os seus subtópicos e cada tópico também nós trazemos aí a síntese, ou a sinopse daquilo que nós aprendemos no decorrer do tópico.
Também há tópicos que têm 3 subtópicos, tem tópicos que vêm com 4 subtópicos, né? Uns vêm com 2, e assim a gente vai administrando a aula aqui no tempo que a gente tem aqui, trazendo também uma aula sempre, uma aula com a leitura, uma aula explicada e uma aula também, né, com aplicação. Isso, né, já se tratando um pouco até do que é uma pregação expositiva, muito importante, né, dentro do nosso contexto, que é ler o texto, explicar, né, explanar o texto e aplicar o texto, como nós iremos trazer algumas referências aos irmãos aqui no decorrer da nossa lição de hoje. Então, a parte introdutória da nossa lição vem dizendo que a inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Então, nesta lição, nós veremos que a inspiração da Bíblia ela é divina, e o porquê, logo no primeiro tópico, verbal e também plenária. E nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Aqui eu quero abordar os irmãos nessa parte introdutória, que a Bíblia é para o crente salvo. Algumas vezes já me ocorreu de fazer esta pergunta, lecionando na escola dominical presencial: a Bíblia é para quem está fora ou para quem está dentro? No nosso entendimento, a Bíblia é para quem está dentro. Para quem está fora ainda é Jesus te ama, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e Jesus breve voltará. E ele pode mudar a tua vida. Então, a Bíblia aqui, quando fala aqui o autor da revista, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo, então nós entendemos que é para aqueles que estão já dentro, né? Aqueles que já fazem parte do Evangelho. Não que aqueles que estejam fora não possam também fazer uso da palavra, porque a palavra do Senhor, ela toda, por si só, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, mas nesse contexto que estou trazendo aos irmãos aqui, E uma referência que nós podemos citar é quando o próprio Jesus Cristo, nosso mestre, lá em Mateus capítulo 4, no verso 4, ele vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E isso lá em Deuteronômio capítulo 8, no verso 3, né, Deus já havia falado ali ao seu servo Moisés. Então, a Bíblia, ela se interage e é, por isso, o nosso manual de fé e conduta. Manual de quem? Do crente salvo em Cristo. Amém? Então, aqui caminhando para o nosso tópico de número 1, irmãos, diz assim o tema: a doutrina da inspiração bíblica. Aqui nós estaremos estudando, então, os seus 3 subtópicos, que vai tratar o primeiro da Bíblia na questão divina, o segundo, a Bíblia na questão verbal, e o terceiro vai estar falando sobre o porquê que a Bíblia é plenária. Então vamos ao primeiro subtópico aqui. A inspiração bíblica é divina. Aqui podemos destacar que ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, ou seja, esse texto está lá registrado em Êxodo, capítulo de número 24, no verso de número 4. Falei aos irmãos, né, para ficarem de posse aí, para estarem anotando as referências bíblicas que nós iremos trazer aos irmãos. Também, irmãos, lá no livro de Jeremias, capítulo 26, no verso 2, o profeta foi advertido. A palavra vem dizendo: não esqueças nem uma palavra. Lá, outra referência que nós trazemos aos irmãos aqui, para declarar a confirmação, né, a comprovação de que a Bíblia ela é divina. Ou seja, o próprio Deus ali teve deu a inspiração, melhor dizendo, ao homem para estar deixando registrado. Apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 2, no verso 13, que o Espírito Santo ensina. Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, no verso 1, temos registrado também que João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer. Não é supostamente irão acontecer, devem acontecer. E aqui também podemos trazer uma referência aos irmãos de Deuteronômio capítulo 4, no verso de número 2, onde também vai estar relatando, quando estava estudando essa aula aqui, o Espírito Santo colocou essa referência no meu coração, capítulo 4, no verso de número 2, olha o que a palavra vai dizer: não acrescenteis
a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, irmãos, podemos fechar esse primeiro subtópico aqui, onde há a comprovação bíblica de que a Bíblia é divina, em Mateus capítulo 5, no verso 18, onde o próprio Jesus Cristo vai dizer: nem um jota ou tio se omitirá da lei. Jesus estava dizendo ali, nem a menor letra, o jota, e nem o menor traço, o tio, vai ser omitido até que a minha palavra se cumpra. Amém? Então, o segundo subtópico vem trazendo: a inspiração bíblica é verbal. Vamos lá entender. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada. Este é o nosso texto áureo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, no verso de número 16. E essa palavra, como disse aos irmãos no início da aula, a tradução, ela vem do termo grego, theopneustos. Esse termo grego que vem essa palavra aqui. E ela significa literalmente soprada por Deus. Theopneutos. E ela significa, então, soprada por Deus. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal, porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Texto base para isso, Apocalipse capítulo 19, no verso 9, e também 1 Coríntios capítulo 14, no verso de número 37. Então, aqui, importante a gente destacar que os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevesse um ditado. Não. Eles foram instrumentos de Deus e, cada qual com sua própria personalidade e talento, escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Segundo a carta de Pedro, 2 Pedro capítulo 1, no verso de número 21, está registrado aqui. Então, este segundo subtópico veio trazendo que o porquê que nós cremos, professamos e ensinamos que a inspiração bíblica é verbal. Por quê? Tem no termo grego ali a palavra inspirada, theopneutos, e esse termo theopneutos aqui, ele significa soprada por Deus. Amém? Terceiro subtópico, a inspiração bíblica é plenária. Vamos entender. A inspiração da Bíblia também é plenária. Isto é, a inspiração é total e completa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Nossa declaração de fé, por isso falei aos irmãos para terem em mão, a declaração de fé, lá na página 26 do capítulo de número 1, ela vem dizendo o seguinte, que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, ou seja, os 66 livros que compõem a nossa Bíblia, eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, tendo todos os mesmos grau de inspiração e autoridade. O que significa isso? Significa que nenhum texto deve ser desprezado. Aos Romanos, lemos que tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Romanos capítulo 15, no verso de número 4. Nesse aspecto, ratificamos que a Bíblia não apenas contém, como disse aos irmãos lá, que uma linha aí de estudiosos da nossa era agora, eles declaram que a Bíblia contém, palavras de Deus. Nós não cremos dessa maneira. Então, não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é a inspirada palavra de Deus, plena, sem erros e sem falha alguma. Amém? Então, como síntese, ou sinopse deste tópico de número 1, que nós aprendemos o porquê que a Bíblia é divinamente inspirada, também aprendemos a inspiração da Bíblia no sentido verbal e também no sentido de que a inspiração é plenária. Podemos ainda concluir dizendo que a Bíblia é inspirada, palavra de Deus. Seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo, e os seus livros têm o mesmo grau de autoridade. Amém? Caminhando então para o tópico de número 2. Este tópico de número 2, ele é um pouco mais extenso, ele tem 4 subtópicos. Nós traremos aqui de uma forma bem lida, uma forma explicada e uma forma também aplicada. Vamos lá então ao tema deste tópico. Inspiração divina e os autores da Bíblia. É o tema deste segundo tópico.
Vamos lá ao primeiro subtópico, a inspiração dos autores. Aqui podemos destacar que os autores não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou os escritores apenas os pensamentos ou ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Tema para embasar, 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 11. Quero ler aqui com os irmãos, 1 Coríntios capítulo de número 2, no verso de número 10 e o verso de número 11. Diz assim, ó: Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém? Então aqui esse primeiro subtópico está explicando, né, que Deus ele não inspirou apenas, né, o pensamento, a ideia do homem para estar escrevendo, não. Era a própria boca dele registrando aquilo que ele queria que ficasse escrito, como lá diz em Romanos, né, capítulo de número 15, verso 4, que todas as coisas que dantes foi escrito para quê? Para o nosso ensino. Amém? Subtópico de número 2 vem trazendo as limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas. Tiago capítulo 5, verso 17, vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões de nós, as mesmas paixões que nós temos hoje. Lembrando aos irmãos que nós somos, né, espírito, alma e corpo, e os sentimentos estão na nossa alma. E Elias era um homem como nós, assim como todos os outros que escreveram a palavra do Senhor, inspirados ali pelo Espírito Santo de Deus. O que isso é aplicado à nossa vida? Entretanto, nenhum dos textos das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado a limitações de seus autores humanos. Texto, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Deus sabe da nossa limitação, por isso o próprio Espírito Santo de Deus veio colocar ali, veio mover, né? Não apenas pensamentos e ideias do homem, não, era aquilo que Deus falava que estava sendo escrito para o nosso ensino. Amém? Subtópico de número 3, ó, os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Cada autor fez uso de gêneros literários distintos, tais como narrativa, poesia, provérbio, então, e vários outros, né, que nós poderíamos estar citando. Ó. Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem. Quais figuras? Por exemplo, o emprego de parábolas e enigmas, alegorias, hipérboles, de metáforas. Então, nesse sentido aqui, ó, o emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. Provérbios capítulo de número 2, verso de número 6. Vamos lá estar lendo esta referência bíblica. Provérbios capítulo de número 2, no verso de número 6. A palavra do Senhor ela vem nos dizendo: porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca, é que vem o conhecimento e o entendimento. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Então aqui, ó, nesse contexto aqui, apesar dos autores, né, dos mais de 40 autores ali, que nós estudamos na lição passada, eles estarem escrevendo, alguém uma vez me perguntou, falou que não acreditava na Bíblia porque a Bíblia havia sido escrita por homens. Eu falei, você está certo, mas o quanto você não acredita, o quanto você crê? Eu não acredito porque foi o homem que escreveu, e o homem é falho. Eu falei, você está certo, mas este livro, ele não foi apenas, não foram apenas ideias e pensamentos que Deus deu ao homem para que escrevesse, não, foi a própria boca de Deus falando para que fosse escrito, como já trouxe aqui aos irmãos aqui, ó. Temos então no subtópico de número 4, a linguagem do senso comum. Aqui, para citar um dos casos ao descrever a herança dos Rubenitas, também dos Gaditas e a meia tribo de Manassés, Josué fez alusão
ao nascer do sol, está lá em Josué capítulo 1, verso 15. E na batalha contra os amorreus, ele registrou que o sol parou, Josué capítulo 10, verso 13. Essa linguagem não ignora os fundamentos científicos nem desacredita a inspiração da palavra de Deus, apenas busca alcançar a compreensão de todos. Amém? Esse texto está em 1 Coríntios capítulo 14, verso 9 e 11. Os irmãos podem estar fazendo consulta deste embasamento. Aqui então, como sinopse deste segundo tópico, onde nós aprendemos aqui nos seus 4 subtópicos sobre a inspiração dos autores, aprendemos também sobre a limitação dos autores, falamos um pouquinho também sobre os diferentes gêneros literários e linguagem e figuras de linguagem, e encerramos falando sobre a linguagem do senso comum, né? A sinopse aqui, né, traz para nós então, ó, as limitações humanas, o uso de diferentes gêneros literários e o emprego de linguagem comum não anula a inspiração divina dos autores da Bíblia. Amém? Caminhando então, irmãos, para o nosso tópico de número 3. Este tópico de número 3, ele vai nos trazer 3 subtópicos. Nós estaremos estudando então, ó, o Espírito Santo e a Bíblia, neste tópico de número 3 aqui. Ó. Primeiro subtópico vem trazendo para nós a inspiração do Antigo Testamento. Neste tópico aqui, podemos destacar que o próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos como livros inspirados. Referência bíblica, Lucas, capítulo de número 24, no verso 44. Essas declarações atestam o Espírito Santo como a fonte originária de inspiração do Antigo Testamento. Vamos lá dar uma conferidinha? Lucas, capítulo de número 24, no verso de número 44. Lucas 24, verso de número 44. Vamos lá ler a palavra do Senhor. Vem nos dizendo: e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Aqui, né, neste primeiro subtópico, o próprio Senhor Jesus, ele cita o Antigo Testamento, né, como nós acabamos de ler aqui, para trazer a inspiração, né, comprovar a inspiração da Bíblia também no Antigo Testamento. Segundo subtópico vai nos trazer a inspiração no Novo Testamento. O Novo Testamento possui 2 pressupostos básicos de sua inspiração. Vamos ao primeiro. A promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos. Texto bíblico, João capítulo 14, no verso de número 26. E o segundo, qual que é o segundo pressuposto? Os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no verso de número 4, também Efésios, capítulo 3, no verso de número 5. Então aqui, no Novo Testamento, trouxemos os 2 pressupostos da inspiração da Bíblia e as referências bíblicas condizentes a essa inspiração. O subtópico de número 3 vai nos trazer a obra da regeneração e a iluminação. Vamos entender. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse texto está lá em João, capítulo 15, no verso de número 26. E também podemos encontrar, né, em João, capítulo 16, no verso de número 8, para embasar aqui. Ó. Desse modo, o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora. Efésios, capítulo 2, no verso de número 8. Que vem pelo ouvir a palavra. Romanos, capítulo 10, no verso de número 17. Olha quantas referências bíblicas aqui. Então, nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração humano, a fim de regenerar os pecadores. 1 Pedro, capítulo de número 1, no verso de número 23. E esta ação, não podemos deixar de destacar, que esta ação em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação. E este embasamento bíblico, para este embasamento bíblico, Efésios capítulo 1, no verso de número 18. Vamos lá, tá dando uma lidinha, só para embasar esse texto aqui. Efésios capítulo de número 1, no verso de número 18, encontramos a palavra do Senhor dizendo:
tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Amém? Então, como síntese ou sinopse deste tópico de número 3, que nós aprendemos sobre a inspiração no Antigo Testamento, aprendemos também sobre a inspiração no Novo Testamento e a obra da regeneração e a iluminação. Trouxemos aqui de uma maneira sucinta a explanação destes conceitos, né, para que os irmãos possam estar entendendo. Como sinopse, então, a Bíblia reivindica a inspiração do Espírito Santo em todas as palavras da Escritura. Amém? Aqui, caminhando para a nossa conclusão da aula de hoje, podemos trazer aos irmãos que a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente e seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo, como nós vimos no decorrer da lição. A inspiração da Bíblia é plena. Todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Este ensino concorda com a nossa declaração de fé, que professa crer na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Lá na página de número 25, no capítulo de número 1. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 3 da nossa lição, que tem como tema a inerrância da Bíblia. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando você, a sua vida, sua família, suas finanças, seu ministério, em nome de Jesus.